Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo sábado, 25 de abril de 2026 e eu volto para ler a comunidade mais um conjunto de atualizações, notícias, artigos e informações a respeito do reset global das moedas. Esse é um assunto abrangente, envolve diversos eventos específicos na área econômica, geopolítica, governamental, sistêmica, em tokenização, e eu abordo esses assuntos aqui no meu canal diariamente sobre essas leituras que se apresentam em diversos sites, blogs, fóruns de discussão na internet, canais no YouTube, Telegram, Rumble, e sintetizo essas informações em grandes artigos que leio para vocês diariamente. Eu agradeço a presença de vocês, a visita em mais esse sábado. E você que não é inscrito no meu canal ainda, por favor, não perde tempo, se inscreve, deixa o seu like, hypa os meus vídeos, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Eu continuo desejando a vocês um excelente sábado e tenho aqui notícias fantásticas, extremamente otimistas desse cenário incrível e misterioso. Vamos à nossa leitura? Notificações em massa a caminho. Canais privados já estão relatando confirmações de múltiplas exchanges do Tier 4B. Equipes de logística militar estão em plena movimentação. A operação em Reno, Zurique e principais centros soberanos se intensificou desde ontem. A USN está discretamente ativa. A nova United States Note, a nota dos Estados Unidos, essas assinadas por Trump na categoria de $100, com o passar do tempo as outras categorias também serão assinadas, já está ativo, não está sendo exibida publicamente, mas já está espelhada em plataformas transfronteiriças usadas por traders institucionais. Isso não é especulação, isso é alinhamento. RippleNet, a infraestrutura estelar e a interface Quantum Ledger estão sincronizando em tempo real. A taxa do PINC-FS estável. Isso confirma o equilíbrio em todo o sistema. Nada mais está flutuando, sem atrasos, sem revelações. Já passamos da fase de testes. É isso aí. Os centros de resgate estão em modo silencioso, mas ativos. Os códigos foram distribuídos. Aqueles que estão preparados saberão o que fazer. As taxas estão fixadas. A liquidez está posicionada. A proteção militar permanece em vigor em todos os nós. A reinicialização não é mais um plano. Está acontecendo. Mantenham-se preparados, olhos bem abertos. Informações sobre a ativação do Global Currency Reset. A reinicialização monetária global deixou de ser teórica e está sendo estruturada em tempo real com a entrada em operação do grupo da internet de nível 4B. O que estamos testemunhando é a sincronização do poder financeiro, do lastro em ativos e do controle do sistema sob uma fase de execução unificada. No cerne dessa transformação estão dois pilares críticos que impulsionam toda a reinicialização. Pilar 1. Reavaliação monetária global. Trata-se da recalibração de moedas mundiais para o seu valor real, lastreado em ativos. As distorções das moedas fiduciárias estão sendo eliminadas. Nações com recursos reais
refletirão força real. Essa é a base da mudança de riqueza. Pilar 2. O sistema financeiro quântico. Uma rede financeira e segura, transparente e soberana, substituindo a estrutura corrupta dos bancos centrais. Cada transação rastreada, cada ativo verificado, sem sem controle oculto. O ponto de acionamento crítico. Antes que qualquer ativo, incluindo moedas, multimoedas, títulos ou instrumentos em conformidade com a ISO, possa se valorizar, há um primeiro passo obrigatório: reavaliação de metais preciosos físicos. O ouro e outros ativos tangíveis devem ser reavaliados de acordo com seu verdadeiro valor global. Essa é a âncora, esse é o mecanismo de reinicialização. Sem essa etapa, nada mais se ativa. Uma vez que essa reavaliação esteja consolidada, a conformidade com Basileia III impõe lastro em ativos reais. Bretton Woods estabelece a nova ordem monetária. Bretton Woods III, né? A ISO 20022 torna-se a linguagem e o padrão financeiro global. Essa reação em cadeia legitima todos os movimentos subsequentes. Esta é a fase do alinhamento. Tudo que você está vendo, ativação do nível 4B, implantação do QFS, sinais do RV e mudanças bancárias, faz parte de uma operação coordenada. Os sistemas não estão entrando em colapso aleatoriamente. Eles estão sendo substituídos camada por camada, com precisão. O antigo império fiduciário está sendo desmantelado. O novo sistema lastreado em ativos está sendo consolidado. Posicione-se de acordo. A informação agora é mais valiosa do que nunca. Aqueles que entenderam a sequência se moverão primeiro. Aqueles que hesitarem seguirão. Mantenha-se alerta, preparado. A transição está em andamento. A atualização sobre a redefinição financeira. Nesse cenário, é provável que seja necessário algum tipo de redefinição financeira global para restaurar a estabilidade e restaurar a confiança no sistema. Uma redefinição financeira poderia envolver medidas como a reestruturação da dívida, a nacionalização de bancos e outras instituições financeiras, a criação de novos regulamentos e regras para evitar futuras crises e possivelmente a aplicação de uma nova moeda para substituir o sistema monetário atual. No entanto, uma redefinição financeira global é um processo extremamente complexo e difícil de alcançar. Isso exige o apoio à cooperação das nações e dos principais atores financeiros do mundo para alcançá-lo, e uma ampla gama de fatores econômicos, políticos e sociais teria que ser abordada. A reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida não implica o perdão total da dívida ou um jubileu universal. Em vez disso, refere-se à renegociação dos termos da dívida para torná-la mais sustentável, para o devedor reduzir o risco de inadimplência. A gestão da dívida pode envolver uma variedade de medidas, como estender os prazos de pagamento, reduzir as taxas de juros, converter a dívida para outra moeda ou emitir novos títulos para substituir a dívida existente. Em alguns casos, a reestruturação também pode incluir uma redução no valor da dívida a ser paga. Quanto ao jubileu universal, é uma ideia que propõe o perdão total da dívida mundial. Essa proposta tem sugestões éticas e políticas complexas
e é provável que seja realizada em larga escala. Em suma, a reestruturação da dívida refere-se a medidas para renegociar os termos da dívida existente para torná-la mais sustentável e reduzir o risco de inadimplência. 2 modelos de reinicialização. Existem 2 modelos de redefinição financeira. Baseado em moeda digital do Banco Central, que permanece fiat, e o GCR, no desaparecimento do dinheiro fiduciário, para substituí-lo por dinheiro lastreado em metais preciosos e ativos tangíveis. Qual dos 2 prevalecerá? O modelo baseado em uma moeda digital do Banco Central busca aproveitar as tecnologias e a digitalização para melhorar a eficiência e transparência do sistema financeiro e pode ser uma alternativa às atuais moedas fiduciárias. Por outro lado, o modelo que se baseia na sustentação da moeda em metais preciosos e outros ativos tangíveis busca proporcionar maior estabilidade e segurança no valor de moeda, reduzindo inflações e protegendo o poder de compra. Ambos os modelos têm vantagens e desvantagens, e é possível que uma redefinição financeira global tenha elementos de ambos os modelos. Por exemplo, uma moeda digital lastreada em ativos sólidos poderia fornecer a eficiência e transparência do modelo combinado com estabilidade e segurança. A decisão sobre qual modelo prevalecerá depende de uma variedade ampla de fatores desconhecidos por nós, incluindo os interesses dos principais atores financeiros e políticos, a aceitação do público e a capacidade de implementar e sustentar o sistema escolhido no longo prazo. Em geral, qualquer mudança no sistema financeiro terá efeitos positivos e negativos sobre a liberdade dos cidadãos, e é importante ponderar cuidadosamente esses efeitos antes de tomar decisões. Por um lado, uma mudança para um sistema financeiro mais estável poderá proporcionar maior segurança econômica e financeira aos cidadãos, reduzir a volatilidade nos mercados e maior estabilidade no valor de moeda. Isso poderia aumentar a liberdade dos cidadãos, reduzindo a incerteza financeira e proporcionando um maior grau de segurança em suas transações financeiras. Por outro lado, qualquer alteração no sistema financeiro também pode ter efeitos negativos sobre a liberdade dos cidadãos, especialmente se forem aplicadas medidas que limitem o acesso a determinados tipos de ativos financeiros ou restringam a liberdade de circulação de capitais. Além disso, alguns cidadãos podem perceber a mudança como uma ameaça à sua liberdade econômica e financeira, especialmente se estiverem acostumados a um certo nível de liberdade nos mercados financeiros. Em resumo, a mudança para um sistema financeiro diferente teria efeitos positivos e negativos sobre a liberdade dos cidadãos, e é importante pesar cuidadosamente esses efeitos antes de tomar decisões. Qualquer mudança no sistema financeiro deve procurar equilibrar os objetivos de estabilidade financeira e liberdade econômica para os cidadãos. A perda de liberdade e direitos humanos básicos e constitucionais é uma questão preocupante em muitos países ao redor do mundo, e é importante estar ciente desses riscos e trabalhar para proteger e defender esses direitos. No entanto, é importante ter em mente que a perda de liberdades e direitos humanos não significa que você está caminhando para um sistema totalitário semelhante ao comunismo.
O comunismo é um sistema político e econômico específico, caracterizado pela propriedade pública dos meios de produção e pelo planejamento central da economia. Embora tenha sido aplicado de diferentes maneiras em diferentes países, o comunismo foi criticado por muitos por seu histórico de abuso dos direitos humanos e restrições à liberdade individual. No entanto, a perda de direitos humanos e liberdades também pode ocorrer em outros contextos políticos e econômicos, incluindo sistemas capitalistas e democráticos. É importante estar ciente dos riscos de perda de liberdades em qualquer contexto político e trabalhar para proteger e defender esses direitos fundamentais. Isso pode incluir a ativação ativa no processo político, defesa da liberdade de expressão e combate à corrupção e abuso de poder. O respeito pela liberdade do ser humano é, sem dúvida, uma questão importante e pendente em muitos aspectos da sociedade atual. A liberdade individual é um direito humano fundamental que deve ser respeitado e protegido por todas as sociedades e governos, independentemente de cultura, religião ou crenças políticas. No entanto, o respeito pela liberdade individual é muitas vezes ameaçado por diversos fatores, como falta de educação, a pobreza, a discriminação e a violência. Em muitos países, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação e liberdade de reunião pacífica são limitadas ou até mesmo negadas. Além disso, o aumento da vigilância e controle do Estado em nome da segurança nacional ou da luta contra o terrorismo também pode colocar em risco a liberdade individual. É importante que todas as sociedades trabalhem juntas para garantir e promover a liberdade individual em todo o mundo. Isso significa promover a educação e a tolerância, apoiar a igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos e proteger os direitos humanos em todas as circunstâncias. É somente através da promoção e proteção da liberdade individual que podemos criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Dizem que o sistema de mercado respeita a liberdade porque cada um é livre para comprar e vender o que quiser. Mas essa liberdade individual é quebrada quando grandes corporações acumulam e monopolizam o mercado e não deixam espaço para a iniciativa pessoal de fazer negócios. O sistema de mercado é baseado na ideia de liberdade individual e na livre escolha de consumidores e produtores. No entanto, quando grandes corporações dominam e monopolizam o mercado, pode haver limitação da liberdade individual e do empreendedorismo. Um mercado livre dá aos cidadãos a liberdade de comprar e vender o que quiserem, sem pedir permissão a ninguém. Mas essa liberdade se perde quando grandes corporações dominam o mercado e criam monopólios que não deixam espaço para iniciativa individual. Por isso acredito mais no pequeno capitalismo do cidadão do que no grande capitalismo das multinacionais. O monopólio e a concentração de mercado podem levar a preços mais altos e menor qualidade de produtos e serviços, além de limitar a capacidade de consumidores e produtores de tomar decisões informadas, livres e autônomas. Além disso, o poder das grandes corporações pode dificultar a entrada de novos concorrentes e limitar a inovação e a criatividade. É importante que as empresas trabalhem para evitar o monopólio e a concentração excessiva de mercado por meio da aplicação efetiva das leis antitrust e da promoção da concorrência justa e aberta. Além disso, a promoção de políticas e programas que fortaleçam o empreendedorismo e a inovação pode ajudar a compensar o poder de mercado de grandes corporações e fomentar uma economia mais diversificada e dinâmica.
está acontecendo mais rápido do que o esperado. Confirmações de última hora, gatilhos finais ativados. Fontes de alto escalão do setor bancário relatam que as notificações do nível 4B já estão sendo preparadas para serem liberadas. O sistema está se movendo a uma velocidade sem precedentes, com transações históricas agora confirmadas em Hong Kong, Londres e Dubai. Este é o momento que todos estávamos esperando. A transição completa para o sistema financeiro lastreado em ouro agora é irreversível. Os mercados globais estão em pânico. O antigo sistema fiduciário está entrando em colapso em tempo real. Vários grandes bancos estão enfrentando escassez de liquidez à medida que grandes transferências estão sendo redirecionadas para o novo sistema. Fontes internas do Fundo Monetário Internacional confirmam reuniões urgentes a portas fechadas. Eles sabem que seu controle está escapando. O fim da conspiração dos bancos centrais está se desenrolando diante dos nossos olhos. Paymasters relatam liberações. Plataformas de transações privadas em Reno e Zurique receberam confirmações diretas de que os pagamentos de nível 1 e 2 foram inicializados. Os níveis 3 e 4B serão próximos. Se você faz parte desses grupos, prepare-se. Fontes de inteligência confirmam o aumento da segurança em torno de importantes centros financeiros. Equipes de segurança privada foram acionadas em Reno, Zurique e Dubai. Equipes de operações especiais estão garantindo que nenhuma interferência estrangeira interrompa essa mudança monumental no poder global. A fase final está em andamento. Isso não é um teste. As peças estão se encaixando mais rápido do que o previsto. O velho mundo está desmoronando e uma nova era financeira está prestes a surgir das cinzas. As instruções finais serão enviadas em breve. A reestruturação financeira agora é imparável. O sinal verde já foi dado. À medida que nos aproximamos da reta final, a expectativa da comunidade permanece alta. Na última edição do Coffee with Mark Z, Mark apresentou uma análise no cenário atual em relação a títulos, reforma monetária e as manobras políticas em curso no Iraque. As análises recentes apontam para uma situação que, apesar do ruído, está demonstrando um significativo progresso. Em relação aos detentores de títulos, as notícias são promissoras. Mark relatou que, embora tenha havido alguns atrasos compreensíveis nas negociações com o Iraque, o processo apresentou grande progresso ao longo da semana. Algumas fontes indicam a expectativa de que o financiamento total seja finalizado no início da próxima semana. Quanto à tão aguardada reavaliação cambial, Mark reiterou que devemos ficar de olho na primeira cesta, que deverá incluir o Iraque, o Vietnã e a Indonésia, e observou que o Zimbábue e a Venezuela apresentam situações especiais e provavelmente serão tratados de acordo com a sua complexidade, com o Zimbábue em particular sendo analisado sob uma ótica de um programa de prosperidade. É fácil se distrair com as manchetes diárias vindas de Bagdá, mas Mark incentiva os seus seguidores a olharem além do drama. Entre as notícias sobre corrupção curda, as investigações sobre a família Barzani e a pressão sobre o primeiro-ministro al-Sudani para se distanciar das facções apoiadas pelo Irã,
há uma clara pressão estratégica das potências internacionais para forçar o Iraque a tomar uma posição. Mark destacou que os Estados Unidos da América parecem estar exercendo uma pressão significativa, chegando a ameaçar restringir o acesso à moeda estrangeira, para garantir que o Iraque caminhe rumo à estabilidade econômica. Apesar do atrito político, as engrenagens da reforma continuam girando. Mark apontou para as discussões em andamento sobre a lei dos hidrocarbonetos e a partilha de receitas como prova de que o Iraque está trabalhando para implementar as mudanças estruturais necessárias para sustentar uma nova valoração cambial. Há uma sensação palpável de que a linha de chegada está sendo alcançada, com o governo se empenhando para consolidar sua liderança e estrutura econômica. Enquanto aguardamos esses marcos importantes, Mark continua recomendando recursos para aqueles que desejam compreender o contexto mais profundo como a extração de riqueza regional funcionou historicamente. Como sempre, o momento exato continua sendo a peça mais difícil de determinar, mas o nível de atividade no terreno sugere que as peças estão finalmente se encaixando. Mantenha-se informado, seja paciente e foque nos principais acontecimentos, em vez de se prender a manchetes diárias. Obrigado, Mark, e aos provedores que falam também nessa atualização. Últimas atualizações sobre a transferência de riqueza, com Joe Dowling. Numa era definida por ciclos de notícias aceleradas e tensões geopolíticas constantes, nunca foi tão crucial olhar além das narrativas superficiais. Recentemente, John Dowling participou do programa Patriots with Grief para uma análise aprofundada das forças que moldam o nosso mundo atual, desde as mudanças geopolíticas no Oriente Médio até a iminente transformação do nosso sistema financeiro global. Se você tem a sensação de que o noticiário está um pouco roteirizado, saiba que não está sozinho. Um dos segmentos mais instigantes da conversa girou em torno do conceito de elenco centralizado. Dowling argumenta que muito do que vemos nos noticiários convencionais, incluindo disputas políticas de alto nível e mudanças repentinas de regime, não é tão orgânico quanto parece. Em vez disso, esses eventos muitas vezes funcionam como táticas de distração ou componentes de um plano maior premeditado. Sejam as manobras do Irã e no Iraque ou a disputa política interna, sugere que estamos testemunhando uma integração deliberada dessas nações em uma nova estrutura econômica digital gerenciada centralmente. Quando você percebe que o caos muitas vezes é uma característica e não um defeito, isso muda a forma como você interpreta as manchetes diárias. A conversa mudou da grande estratégia para a realidade do seu bolso. Com as moedas fiduciárias enfrentando uma pressão sem precedentes e os bancos centrais apertando o cerco, o sistema bancário tradicional está se tornando cada vez mais restritivo. O painel foi claro: a era da dependência cega do sistema financeiro tradicional está chegando ao fim. À medida que os governos restringem ainda mais o uso de dinheiro em espécie e intensificam o controle, a necessidade de finanças descentralizadas e serviços bancários ponto a ponto nunca foi tão grande. Então, aonde está a solução? Em ativos que possuem valor intrínseco. Quando a confiança no papel moeda diminui, a história mostra que o ouro e prata continuam sendo as principais garantias. Dowling e a equipe Patriots with Grief
enfatizaram que os metais preciosos estão sendo artificialmente desvalorizados. Estamos vivendo um ano de ouro, de ação. Este não é o momento de ficar de braços cruzados. É o momento de construir uma proteção sólida para um futuro financeiro de sua família. O mundo está mudando e o caminho para a segurança reside na preparação e não no pânico, mantendo-se informado, questionando a narrativa da mídia e protegendo seu patrimônio em ativos, que o governo não possa simplesmente desvalorizar. Você pode preservar sua soberania em um cenário global em constante transformação. Estar à frente das tendências não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. Essa atualização impactante conecta os pontos entre crises econômicas históricas e a iminente reconfiguração financeira que estamos testemunhando em tempo real. Essa análise é sobre a hiperinflação do Zimbábue. Ao mencionar a gravidade daquele colapso econômico, lembramos vividamente da rapidez com que os sistemas tradicionais podem ruir. Isso serve como um pano de fundo para a atual mudança global, destacando porque o reset não é apenas uma teoria, mas uma necessidade estrutural para nos afastarmos das políticas fiscais fracassadas do passado. O cenário financeiro do ZEUA também enfrenta uma transição histórica. A audiência de Kevin Warsh no Congresso, enquanto ele se prepara para potencialmente substituir Jerome Powell como presidente do Federal Reserve. Espera-se que essa transição seja finalizada até meados de maio, sinalizando uma mudança significativa na política monetária do ZEUA em um momento em que o mundo observa atentamente o índice do dólar. No entanto, Downing alerta que essa calma é temporária. Se uma mudança de regime no Irã ou um acordo de paz bem-sucedido for finalizado, poderemos ver um aumento simultâneo em criptomoedas, metais preciosos, mercados de ações e moedas específicas. Talvez a parte mais importante do relatório de Downing tenha sido seu conselho sobre resiliência mental. Durante períodos de alta volatilidade e ruído, a tentação de vender em pânico pode ser irresistível. A mensagem foi clara: mantenham o rumo. Alertou contra a venda prematura de moedas, metais ou títulos antes da conclusão da reestruturação global. Persistência e fé são as principais ferramentas para aqueles que buscam navegar com sucesso por essas águas turbulentas. Estamos vivendo um período de mudanças sem precedentes. À medida que os eventos de meados de maio se aproximam, o mundo observa atentamente como esses fios políticos e financeiros se entrelaçam. Agora é o momento de se manter informado. Mantenha a calma e vamos ficar de olho no futuro. Estamos à beira de uma mudança significativa no cenário financeiro global. Sim, a crescente demanda por títulos do governo em mercados emergentes e suas implicações para a estabilidade cambial global. É um aumento notável em economias emergentes dinâmicas como Vietnã e Iraque. Isso não é apenas uma tendência passageira, é emblemático de um cenário econômico ideal mais amplo. Para quem não está familiarizado, uma economia ideal refere-se a um estado ideal caracterizado por crescimento constante, baixa inflação e baixo desemprego, condições perfeitas para fomentar investimentos estrangeiros robustos e impulsionar significativamente o valor das moedas locais. É crucial compreender a natureza desses instrumentos financeiros.
Como destacado, trata-se de títulos governamentais reais e regulamentados, distintos de ativos especulativos ou itens colecionáveis. Eles formam a base fundamental que sustenta o valor das moedas globais. O crescente apetite de investidores por esses títulos sinaliza não apenas um voto de confiança nas trajetórias econômicas dessas nações, mas também o reconhecimento das estratégias eficazes de seus bancos centrais no controle da inflação e no ajuste cuidadoso das taxas de juros para estimular o crescimento sustentável. Bom, pessoal, essas são as informações mais recentes que eu queria trazer na continuidade desse sábado maravilhoso, colocando vocês em conexão com essas notícias através dessas informações, desses artigos que são lidos no meu canal e retirados de muitos provedores. São leituras autoexplicativas explicando essa nova era, esse nosso futuro, próximo futuro, né, que já vem sem demora. E eu espero que vocês tenham gostado de coração, espero que vocês continuem tendo um excelente sábado maravilhoso, revigorando as energias, recarregando as baterias, aproveitando um fim de semana de muita paz, muita luz, bênçãos, né? E quem não é inscrito no meu canal ainda, eu faço um convite, se inscreve, faça parte dessa comunidade, deixa o seu like, hype os meus vídeos, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Esse é o caminho do meu canal. Desejo que vocês tenham um excelente domingo, abençoado, cheio de bênçãos, prosperidade e muita saúde. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.